Como é que um escritor consegue capturar a alma de uma nação inteira? Hoje, a gente vai mergulhar na vida e na obra de Benito Pérez Galdós, uma figura simplesmente monumental da literatura espanhola que conseguiu fazer exatamente isso. Para a gente ter uma ideia do impacto dele, basta olhar para o apelido mais famoso, o Dickens espanhol. É uma comparação bem forte, né? E que faz a gente parar para pensar. O que isso realmente quer dizer? Para entender Galdós, primeiro a gente precisa decifrar esses títulos que ele recebeu. E que títulos? Um gigante da literatura. Então, vamos pensar juntos. O que significa ser chamado de o Dickens de um país? Com certeza é mais do que ser só um grande escritor, né? Significa ter uma conexão muito, muito profunda com a sociedade da sua época. E é por isso que essa comparação com Dickens é o ponto de partida perfeito. Vamos colocar os dois lado a lado para entender melhor. E olha, quando a gente faz isso, os paralelos são claríssimos. Os dois eram mestres do realismo social, onde o Dickens tinha sua Londres, Galdós tinha Madrid, e o objetivo principal dos dois, fazer uma crítica bem afiada das injustiças e das hipocrisias da sociedade em que viviam. E que era, afinal, esse tal de realismo literário? Bom, era basicamente um compromisso com a verdade. Pensa só, numa época de mudança industrial, de transformação social acelerada, essa era a ferramenta perfeita para olhar o mundo como ele realmente era, sabe? Com toda a sua complexidade, com todas as suas falhas, e retratar isso de forma honesta, sem maquiagem. A ferramenta ideal para a crítica social que tanto Dickens quanto Galdós queriam fazer. E é aqui que a gente chega no coração da obra de Galdós. Ele foi o grande cronista de Madrid. Para ele, a cidade não era só um cenário, era o personagem principal. E a profundidade com que ele fez isso é uma coisa impressionante. Ele não se limitou a um pedacinho de Madrid. Ele capturou a cidade inteira. Dos salões políticos onde o poder era decidido, passando pelos cafés cheios de vida, até os lares da classe média. E, claro, as tensões sociais que borbulhavam por baixo de tudo. Ele nos deu um retrato completo, vivo, pulsante da cidade. O que, claro, nos leva a uma pergunta quase inevitável. Como é que uma pessoa só, um único escritor, conseguiu criar um retrato tão gigantesco e completo de uma metrópole? Parece uma tarefa impossível. A resposta está na pura escala da ambição dele. Galdós não se contentou em escrever alguns romances. Ele criou uma obra colossal. O melhor exemplo disso são os Episódios Nacionais, uma série de 46 romances que contavam a história da Espanha no século XIX. Ele estava literalmente narrando a vida de uma nação inteira. E tudo isso nos leva, então, ao legado que ele deixou. Porque, no fim das contas, Benito Pérez Galdós foi muito, mas muito mais do que um simples romancista. Essa frase aqui, ela resume o impacto dele de forma perfeita. Ele não era só um contador de histórias. Ele era um cronista, um historiador social, quase a consciência da sua nação toda condensada em prosa. Ele deu à Espanha um espelho para que ela pudesse, finalmente, se enxergar. E isso nos deixa com uma reflexão final para os dias de hoje. O papel que Galdós teve para Madrid e para a Espanha foi uma coisa única. A pergunta que fica no ar é: quem faz esse trabalho hoje em dia? Que escritor, que artista está conseguindo capturar a alma de uma cidade, narrar a história de uma nação em tempo real? Fica aí o pensamento. Talvez, numa era com tanta informação, essa figura única nem exista mais.